Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo à partilha da Palavra de Deus. Como eu gosto muito de ver a Palavra de Deus, eu gosto muito de partilhar com alguém. E é muito gostoso, né, quando a gente partilha a Palavra de Deus com alguém. Você, do momento aí, você só escuta, né, porque não pode trocar ideia, né, o que é que você acha, o que é que você achou, né, mas é importante que depois a gente vai refletir sobre o tema, que é uma ajuda para a nossa vida. Porque a palavra de Deus é a palavra, né? É a palavra. É Deus presente falando com a gente, conosco, a cada momento. Eu queria partilhar com você hoje o Salmo 138. Isso para deixar assim bem claro para nós que a palavra de Deus ela é assim muito, vamos dizer assim, muito pessoal para nós, muito familiar para nós. Não é uma coisa estranha, não é uma história que alguém contou, mas é a palavra encarnada, né? A palavra de Deus viva, está mostrando quem é Deus, como Ele age com a gente. Não vamos dizer assim como Ele agiu. Ele agiu, é lógico, mas fala também como Ele age, porque Ele está vivo e presente no meio de nós, e como Ele vai continuar agindo comigo, com você, com aqueles que vão nascer amanhã, depois, enfim. Deus é o Deus presente, Deus eterno, Deus presente. Então Ele quer comunicar-se com a gente. E o Salmo 138, que é a inspiração de Deus, Salmo de Davi. Quando você tiver um tempinho, eu peço para você ver um pouco da história de Davi. Davi não era muito boa coisa. Nós sabemos pela história que não era. Só que ele era uma pessoa que tinha o seu relacionamento estreito com Deus. E só para passar para a gente, para mim e para você, que Deus, Ele não veio, ele não é o salvador dos bonzinhos. Ele não é só o salvador dos bonzinhos. Ele é salvador dos bonzinhos, dos mais ou menos bons e dos que não são bons também. Quem sabe Davi está incluído nesse de quem não era tão bom. Porque alguma coisa que ele fez não era para acontecer. Em todo caso, fez, errou, reconheceu, buscava Deus. No momento que ele estava triste, foi vencido pelo mal, buscava Deus e Deus reabilitava ele com a graça que Ele derrama sobre cada um de nós que erramos a cada dia. Mas Ele nos reabilita. Por que é que nós buscamos? Porque sabemos que Ele é um Deus que nos socorre, que nos ampara, que nos instrui, que nos perdoa. Eita, que Deus bom! Vê o que Davi fala sobre Deus aqui. Ele fala assim: Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes. Observais todos os meus passos. A palavra ainda não chegou à minha língua, e já, Senhor,
a conheces toda. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Essa é a oração de Davi. Não falei o número do salmo, é 138, tá? Continuando. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Para onde irei? Longe de vosso espírito? Para onde fugir apartado de vosso olhar? Se subir até o céu, ali estareis. Se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora, se me fixar nos confins do mar, é ainda vossa mão que lá me levará, e vossa destra que me sustentará. Se eu dissesse, pelo menos as trevas me ocultarão, e a noite, como se fora luz, me há de envolver. As próprias trevas não são escuras para vós, Senhor. A noite vos é transparente como o dia, e a escuridão clara como a luz. Foste vós que me plasmastes as entranhas de meu corpo. Vós me teceste no seio de minha mãe. Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo a minha alma. Eu vou ler só aqui até o versículo 14, porque o nosso tempo não é muito. Então aqui só para a gente não acrescentar, mas dizer assim, a maneira que a gente entende, né? A maneira que eu entendi isso, eu quero partilhar contigo também. Então, quando ele diz assim, ele dirige-se a Deus, o Davi dirige-se a Deus nesses termos, né? Vós me perscrutais o coração, me perscrutais e me conheceis. Perscrutar significa sondar ou investigar. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe tudo, é plena sabedoria, né? Então aqui cabe uma pergunta. Como é o nosso relacionamento com Deus? Como é o nosso relacionamento com Deus? Mas alguém pode dizer, mas como é possível alguém relacionar-se com Deus? Relacionar-se com Deus é conviver com Deus, conversar com Deus, ouvir Deus, falar para que Ele escute. A gente não se relaciona com as pessoas que estão próximas de nós? Então, ele é assim, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento próximo. Mas vai dizer assim, com quem? Com quem aceitar Ele, né? Quem aceitar a Deus como o seu próximo e que aceite também como orientador, como salvador, como pai, como irmão, como amigo, como Deus de perdão. E nós precisamos de tudo isso.
Nós precisamos desse diálogo com Deus. A gente precisa tanto de pessoas para nos instruírem. Porque eu, por exemplo, eu aprendo com Ele. Eu aprendo com Deus. Porque quando eu vejo a palavra de Deus, ela não vai me ensinar matemática, porque a matemática de Deus ninguém entende, só Ele entende. É só um exemplo, por exemplo, se você ver a matemática de Deus, quando Ele diz, eu e o Pai somos um. Jesus Cristo fala isso, eu e o Pai somos um. Aí você diz, como? 1 e 1 dá 2. Não, mas para ele 1 e 1 dá 1 mesmo. Ou pode dar muito mais. Quando ele falou assim para o casal que vai se unir em matrimônio, ele falou assim, os dois deixarão seu pai e sua mãe, se unirão e formarão um só. Aqui está também dizendo que 2 é igual a 1. 1 e 1, ele e ela formam 1. Vai entender isso? É que a vivência passa a ser tão íntima, tão pessoal, que torna-se um no pensamento, nas ações, no modo de ser, quando aceita a vontade de Deus das suas vidas. Senão continua sendo 2 mais 3, 4, né? Quer dizer, é assim que é a matemática de Deus. É por isso que a gente precisa aprender muito com Deus, porque Ele nos ensina coisas extraordinárias. Ele nos ensina em espírito. Eu e o Pai somos um em espírito. Então é isso que Ele quer nos passar para nós. Só que esse relacionamento é mesmo espiritual, né? Diferente do relacionamento humano. Diferente. Ele também nos escuta e sabe tudo de nós, como disse o Salmo aí, sabe tudo de nós. É que Davi muitas vezes, ele foi envolvido por muita treva também, como nós às vezes podemos nos envolver com treva, com escuridão. Quantas vezes ele se envolveu, né? Quantas vezes ele se envolveu, fez coisa que você diz, nossa, isso foi Davi que fez? É, foi sim. Mas e como que ele é tão amado por Deus? Você veja como é que ele nos transforma, ele tem o poder de nos transformar, porque ele nos perdoa. Quando o nosso grito de socorro, Ele nos perdoa e nos acolhe de volta. Então, para Deus não há trevas. A sua mão de poder restaura a cada um de nós. Trazia de volta Davi e traz de volta a cada um de nós. Então Deus enxerga no meio das trevas. Ninguém consegue enxergar no meio da escuridão, mas Ele vê. E Ele às vezes vai nos buscar lá onde nós estamos, no meio da escuridão, no meio da treva, né? Então ninguém consegue ocultar-se dos olhos de Deus. Tem esse significado. Ninguém consegue ocultar-se dos olhos de Deus. Fazer algo errado, escondido de Deus. Porque Ele vai ver a mesma coisa, Ele está vendo, né? Está vendo o que a gente faz de bom, está vendo o que a gente faz de mal. Ninguém consegue ocultar-se dos olhos de Deus. A única coisa que podemos fazer no meio da escuridão é gritar. Quando a gente se vê envolvido pela treva, pela dúvida, vencido pelo mal, quando a gente teve a
a infelicidade de cair no poço, a única coisa que a gente pode fazer é gritar por ele. A única coisa. E ele, aonde ele está, ele vai nos escutar. Ele vai nos escutar, gritar por Deus, porque ele escuta, né? Nós não temos outra coisa a fazer. No momento que a gente está caído, o que a gente pode fazer? Uma vez quando era criança, eu fui abrir, sabe, sítio, né? Eu sou moleque de sítio, né? Então eu fui abrir uma cancela muito pesada para tocar um gado que tinha aqui, perto de onde eu ia, e aquela porteira caiu em cima de mim. E eu fiquei ali, né, gritando, socorro, quem vem me ajudar? Por acaso alguém foi passando e me ajudou. Eu devia ser o socorro de Deus. Hoje eu sei que foi socorro de Deus, porque era um peso muito grande em cima de mim. E o mais interessante é que não quebrou nenhuma costela minha, né? Não quebrou. Então foi o socorro de Deus me atendendo, e hoje o socorro de Deus vem em outra direção, nos atendendo quando nós nos enroscamos na nossa vida com alguma coisa. É só gritar que Ele vem nos atender. Ele escuta, né? E vai ao socorro de quem grita. Então veja, se perguntar para você quem você conhece, quantas pessoas você conhece? Eu vou dizer, eu conheço bastante gente. Você também, eu conheço bastante gente. Conheço muita gente, muitas pessoas, e muito mais ainda da minha família, né? Mas esse conhecimento é limitado. Esse conhecimento é limitado. Nós não conhecemos o interior de ninguém. Não conhecemos. Às vezes podemos estar lidando com uma pessoa muito boa, e às vezes podemos estar lidando com pessoas que é mais parecida com o demônio do que com Deus, pelas suas ações. Às vezes tem pessoas que têm a cada coisa, né? A gente diz, não, isso não é coisa de Deus, isso é o demônio agindo nessa pessoa. Isso é o julgamento nosso às vezes, mas só pela coisa que a gente vê que não está de acordo, não está compatível com aquilo que a gente pensa, espera. Então a gente diz, é a pessoa que está fazendo o papel do demônio. Agora Deus nos conhece espiritualmente, Ele nos conhece intimamente. Cada um de nós. Ele não julga e não pensa, mas Ele conhece. Sabe quem somos nós, o que é que nós pensamos e como nós agimos. Tudo isso Ele sabe de nós. Então é isso que Ele é ilimitado, porque nós conhecemos apenas o exterior, mas Ele conhece o interior. Então isso só é possível para Deus. Ele sabe tudo de nós. Ele sabe tudo de nós. Então aqui, esse salmo, ele é bom para a gente ler, refletindo. Um momento que você está bem tranquilo, você se vê assim diante de Deus, conversando através desse salmo. Então, ele diz assim, as próprias trevas não são escuras para vós, Senhor. As próprias trevas não são escuras. E a noite vos é transparente como o dia, e a escuridão clara como a luz. Então esse é um Deus que está vendo, que nos conhece, que sabe o nosso coração, sabe que nós erramos, mas eu vou repetir essa porque é muito boa para mim e com certeza para muitas pessoas. Ele não veio salvar quem é bom, não. Às vezes aqueles que já se dizem bons, esse ele vai passar e dizer, você já está salvo, então não precisa mais.
eu vim para aquele que é bem ruim, porque esse eu vou trazê-lo. Se ele aceitar, eu vou trazê-lo para salvar, para curar, para libertar. Então esse é o nosso Deus. Eu quis partilhar isso contigo, porque para mim é maravilhoso ouvir isso. Então, desejo que você faça uma boa leitura do Salmo 138. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.